Gente, vamos falar um pouco então sobre o evento do STJ que tratou hoje do tema da relevância da questão infraconstitucional, para a gente entender um pouco melhor como vai ser essa nova exigência do recurso especial. O primeiro ponto é que eles não tratam isso como um requisito de admissibilidade, mas sim como uma técnica de julgamento do recurso. Então, todo momento eles falam que, na verdade, é uma técnica que eles vão usar para julgar o recurso. Vários foram os palestrantes, então foram ouvidos advogados, assessores do STJ, ministros também e professores, enfim, várias pessoas foram ouvidas para que eles trouxessem como, um pouco do ponto de vista deles vai ser essa nova exigência e também quais são as dúvidas, anseios, enfim, foi um debate realmente sobre isso. Então, eu vou pontuar aqui para vocês o que para mim foi mais relevante, Mas, porque basicamente o que eles disseram é que vai depender, da lei que vai ser aprovada pelo Congresso e depois também o que vai ser dito no regimento interno do STJ. Então, de fato, nós devemos aguardar. O que eles trouxeram foi que isso sempre foi um requisito, algo assim, o ministro Sérgio Kukina, por exemplo, ele disse que esse sempre foi um sonho de que houvesse também no STJ um mecanismo como esse, porque eles trazem muito a comparação da análise da repercussão geral que existe no recurso extraordinário, no STF. Então, ele disse assim, nossa, nós sempre quisemos, ter esse requisito e agora que isso está se concretizando, ainda existem muitas dúvidas de que maneira que isso vai ser feito. E, de fato, existem muitas diferenças entre o recurso extraordinário e o recurso especial, e ele salientou um ponto que ele destacou foi, existem mais de 15 mil leis federais, então, por isso, o tema ele exige esse debate, essa discussão toda, Fora isso, outros palestrantes salientaram também da necessidade do STJ pautar muito esses entendimentos com uma maior atenção no direito do jurisdicionado de ter decisões iguais em casos iguais. Então, citaram o artigo 926 do CPC, que falam que os tribunais devem manter o seu entendimento uniforme em situações idênticas, O artigo mais ou menos trabalha nesse sentido, que é um artigo que, pelo menos eu, como advogada, eu já trouxe várias vezes nas minhas peças, mas às vezes parece que ele não existe, Mas porque é muito difícil para a gente explicar para um cliente nosso que, mesmo que o vizinho dele tenha êxito em uma causa, pode ser que ele não tenha êxito numa situação idêntica, Então, isso é uma questão que não tem explicação e realmente é o que eles buscam, trazer essa uniformidade nos entendimentos. Então, os palestrantes citaram também que esse filtro, será que ele vai abordar quando o acórdão for omisso? Então, muitas vezes o recurso especial ele tem ali a violação do 1022, como é que vai ser feito esse filtro? Trouxeram essa reflexão. Ou ainda, que o palestrante Marcelo Marchiori falou que ele está muito otimista, que vai ser muito bom, assim como o STF fez dar certo, quis que desse certo, o STJ também vai fazer dessa maneira. E ele citou algum ponto que, para mim, eu achei muito interessante, que vai mais ou menos, talvez, a gente ainda tem que aguardar, mas talvez paute esses trabalhos, que é a aplicação das súmulas, que é uma questão que eu trouxe bastante ali no meu e-book. Eu falo muito dessas súmulas, porque elas direcionam a atividade do próprio STJ e mais ou menos assim, elas pautam exatamente qual é a função do STJ, então é por isso que é importante ter esse conhecimento. Ele citou como exemplo, uma situação em que a discussão dos requisitos do uso capião, por exemplo. Ele falou, o STJ já entende que essa matéria, ela encontra óbice na súmula 7, porque trata de questões fáticas, Ele apontou esse exemplo, ele falou, então aqui muito provavelmente não terá uma relevância da questão infraconstitucional. Não me recordo exatamente quem, mas teve palestrante que falou, sim, tudo bem, mas
Ainda o exemplo, por exemplo, do usucapião, né? O STJ não é unânime em entender que se aplica a súmula 7. Então, já existem alguns pontos de divergência, por exemplo. Novamente, a ministra Suzete Magalhães, ela palestrou, falou muito sobre dados, sobre o número de processos que são encaminhados ao STJ, mas também me chamou a atenção que ela falou novamente da aplicação das súmulas como algo que possa balizar os estudos da aplicação ou entendimento da existência ou não da relevância da questão infraconstitucional. Ela citou a súmula 280 do STJ, que fala que o tribunal não apreciará direito local. Então, a gente já sabe disso, que o STJ ele não faz análise de uma lei estadual ou de uma lei municipal. Mas vocês vejam que ela também trouxe aproximação das súmulas para discutir o que haverá relevância ou não, né? Então, assim, não será nada muito drástico, vamos dizer. Esse estudo é muito delicado e eles estão acompanhando a necessidade de trazer um trabalho com muita qualidade. A ministra, ela citou ainda que, né, fazendo muitos comparativos com a repercussão geral que existe no recurso extraordinário, que essa exigência no STF, na época, reduziu em 30% o número de recursos enviados àquela corte. E ela entende que isso também vai acontecer no STJ, e esse é um ponto positivo, porque ela frisa muito a questão da necessidade de melhorar a qualidade da análise dos recursos que são enviados ao STJ. Ela trouxe também um dado que me chamou a atenção, que eles recebem por dia mais de 1.500 recursos. Então, mais ou menos, mais uma vez, ela frisa a necessidade desse funil. Ela citou a inteligência artificial que é utilizada pelo STJ para análise de questões já repetitivas, como é feita essa seleção, como é caminhado para os ministros. Então, eles estão ali estudando bastante ainda como isso ocorrerá. Mas, como eu disse para vocês, me chamou muito a atenção quando 2 palestrantes falam dessas súmulas. É importante a gente conhecê-las, né? É isso, gente. Quando eu tiver mais novidade, eu trago aqui para vocês.